Você deve ter visto há alguns dias o lançamento dos robôs humanoides da Tesla, da série Optimus, e aquelas cenas com os robôs interagindo com as pessoas, servindo bebidas, drinks em bares, os vídeos durante a apresentação, o Elon falando sobre o uso deles em tarefas domésticas, que seria um novo passo para a civilização. Seria uma das maiores mudanças que nós teríamos aí nos próximos anos. E a mão de obra vem se tornando mais escassa, com o envelhecimento da população, as pessoas tendo menos filhos, muitos vão ter uma velhice sozinha, solitária, e daí essas máquinas aparecem para como um auxílio, né? Tem esses aspectos positivos, o uso na medicina, o uso em profissões que exigem, vamos dizer, mais insalubres, ou que exigem bastante força física, como na para construção, mineração, fábricas, além do uso desses robôs também em outras operações que não exigem assim tanto da criatividade, da ação humanas, parece que vem para ajudar. Mas tem um outro lado disso, que é toda tecnologia traz seus riscos. É claro que toda ação humana envolve o quê? A questão ética. Então, é claro que uma mesma máquina que pode ser utilizada para fins positivos, ela pode ser também utilizada para outras coisas que não são boas. Tá, mas qual que seria os problemas que nós teríamos aí com esses humanoides? Tirando a questão, assim, que o pessoal que gosta de ficção científica já deve ter visto aquelas cenas do filme Eu, Robô, né? Aquela revolta das máquinas contra o homem, né? Mas os riscos não são, sim, tanto para esse sentido. Claro que isso é uma possibilidade, né? É claro que essas máquinas podem muito bem serem programadas para fins militares e vão ser utilizadas para fins militares, mas para fins também terroristas, talvez. E é a questão de que o homem moderno esqueceu o que é o ser humano. E isso na modernidade, isso na pós-modernidade, e esquecendo o que é o ser humano, o significado do ser humano, o que diferencia o ser humano dos outros objetos, dos animais, inclusive de um robô humanoide, isso torna a sociedade mais vulnerável a maus usos da tecnologia. Que hoje que nós vemos o quê? Uma busca pela, pelos avanços tecnológicos. O progresso é medido atualmente dessa forma. O quão avançados são os nossos processos, os nossos algoritmos, os nossos usos de inteligência artificial. E isso deixa de lado a questão de progresso da pessoa humana em si. Porque não é porque uma sociedade tem maior avanço em tecnologia e aquisição de informação que as pessoas vão ter mais conhecimento e vão ter uma vida feliz. Essa é uma das primeiras distinções que devem ser feitas. O avanço do progresso não implica necessariamente em maior felicidade do homem. Pode trazer mais bem-estar, mais conforto, mais recursos, mais riqueza, como nós vemos. Mas nós nunca tivemos índices tão altos de ansiedade e depressão. Nós nunca tivemos uso tão elevado de antidepressivos, de medicamentos, inclusive pessoas jovens consumindo medicamentos para dormir, pessoas jovens tendo já muitos problemas de ansiedade, mesmo não sendo, entre aspas, cobradas pela vida, tendo muitas responsabilidades, longe disso. E nós vemos pessoas cada vez mais hedonistas, buscando apenas o prazer, cada vez mais superficiais. Então, nós esquecemos alguma coisa nesse caminho. E quando essas empresas de tecnologia, junto com os poderes, os governos, os estados, focam muito na questão tecnológica e esquecem da questão do desenvolvimento da pessoa e o que é a pessoa humana, isso acaba trazendo sérios prejuízos. Então, quando nós vemos a questão de o que é uma pessoa humana,
Nós não usamos o termo pessoa para qualquer outra coisa do mundo. Nós não usamos pessoa para uma pedra, nós não usamos pessoa para um gato. Nós usamos pessoa apenas para os seres humanos. E o que isso indica? Na obra Amor e Responsabilidade, Wojtyla traz algumas notas, ou seja, algumas características da pessoa humana, que são: a pessoa humana é a única na Terra que apresenta vida interior. É a única que faz perguntas acerca do sentido da vida, do sentido da existência, do sentido da sua existência. É a única que busca o quê? Uma ligação com Deus. É a única que pratica religião. A pessoa humana também é a única que apresenta livre-arbítrio. Ou seja, ela faz escolhas não motivadas pelos seus instintos, como os animais, apesar de ela poder também ser levada pelos seus instintos, mas é de uma forma bem mais complicada do que os animais, porque também é a decisão da pessoa mesmo em ser levada por eles. Ela tem essa escolha livre de ir contra os seus instintos. Ela possui autodeterminação e ela também é inalienável, ou seja, não é porque alguém deseja que eu faça tal coisa que eu sou coagido a fazê-lo. E além disso, a pessoa humana, esse lado foi o lado filosófico. No lado da revelação das escrituras, nós vemos o quê? Lá em Gênesis, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança. Como nós vemos escrito de forma poética, né? Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem façamos. E o que indica isso? Indica que o ser humano tem o rosto de Deus? Não, essa é uma linguagem simbólica. O que é ser a imagem semelhante de Deus? Que possui inteligência e vontade. Inteligência e vontade são duas potências da alma que só existem em pessoas, seja pessoas divinas, como Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sejam pessoas angélicas, os anjos, sejam os seres humanos. Quando nós estudamos psicologia filosófica aristotélico-tomista, nós vemos que na filosofia clássica e depois também os trabalhos que foram feitos pela escolástica, principalmente por Santo Tomás de Aquino, que o homem é dotado dessas duas faculdades, a inteligência e a vontade. Aristóteles, ele difere três almas. A alma vegetativa, presente nos vegetais, a alma sensitiva, presente nos animais, e a alma racional ou intelectiva, presente nos seres humanos. E, conforme se há, no caso dos animais para os vegetais, os animais, além da alma sensitiva, apresentam a alma vegetativa também. Os seres humanos, além da alma racional, apresentam as características da alma sensitiva e as características da alma vegetativa. Então, como se houvesse o quê? Uma abordagem, o quê? Como se estivesse contemplando as características das almas de níveis inferiores. O que é a alma? A alma é o princípio vital, é aquilo que anima o ser, que dá vida ao ser. Um vegetal, o que ele faz? Ele cresce e se reproduz. Então aí nós temos essas faculdades da alma vegetativa, de crescimento, nutrição e reprodução. O que um animal faz? A alma sensitiva o capacita a ter o quê? Os sentidos, como visão, audição, olfato, tato, paladar. Os sentidos que nós chamamos de sentidos externos. E os sentidos internos, como a memória, a imaginação, a estimativa e o senso comum. E o ser humano, além desses sentidos externos, apresentam também os sentidos internos, como os animais, e além disso apresentam essas duas outras faculdades, da inteligência e da vontade. E o que são isso? Inteligência é a capacidade não de fazer raciocínios difíceis, não tem nada a ver com isso. Inteligência é o que? A capacidade de aprender a realidade, de aprender o que? As formas das coisas, não formato, mas formas no sentido da filosofia de
o algoritmo, vamos dizer assim, do funcionamento do ente, de captar a essência das coisas. Algo que depende dos sentidos, de certa forma, porque todo conhecimento vem pelos sentidos, mas o homem é capaz de fazer o quê? De abstrair o conceito desses entes sensíveis, de conhecer os universais. O homem é capaz de o quê? Apreender a verdade das coisas. O que aquela coisa é. O homem é capaz o quê? De contemplar a beleza, de buscar o verdadeiro e de realizar o bom. Os três universais, o verdadeiro, o bom e o belo. E a vontade o que seria? Vontade não é um desejo. Vontade nesse sentido é o quê? Vontade é essa faculdade que nos leva em direção a fazer o bem. Então só o homem na Terra é capaz do bem. E nós temos, além disso, fazer essa limpeza conceitual. Então um humanoide, um robô, ele nunca será um ser humano. Por mais parecido que seja, por mais que avance, por mais que ele pareça fisicamente, faça coisas muito parecidas com o homem, não passa o quê? De uma imitação. Tanto é que o termo inteligência artificial não quer dizer inteligência no sentido realmente do termo, porque eles usam inteligência nessa capacidade de processar informações. Né? Mas inteligência não é essa inteligência de máquina, de operação lógico-matemática. Inteligência é a capacidade de aprender os conceitos. Inteligência, nessa Terra, só os seres humanos são capazes. E além disso, o homem é capaz de amar, coisa que uma máquina nunca será capaz. Nem os animais são capazes de amar. Que o amar é o quê? Se nós pegarmos a definição de Santo Tomás de Aquino, amor é o desejo de eternidade da pessoa amada. Eu quero que ela permaneça. Amor, no sentido mais elevado que nós temos, se nós pegarmos o sentido grego, né, os gregos tinham várias palavras para os diferentes amores. Tinha o amor de afeição, tinha o amor de amizade, o amor erótico, o eros, o amor ágape, o amor divino. Então, o homem é capaz de amar no sentido pleno da palavra. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, como nos revelam as Escrituras, é amor. Então, o homem é capaz da união com Deus, mesmo nessa terra, mesmo aqui. Coisa que nem outro ser terrestre, nenhuma criação, entre aspas, humana, é capaz. Então, compreender o que é o ser humano, compreender o significado da pessoa humana, compreender a vocação, o chamado da pessoa humana, são fundamentais em todas as épocas, para que nós não percamos no meio de apenas progresso, de avanços tecnológicos, que realmente eles nos ajudam, são necessários, mas o esquecimento dessas questões fundamentais fazem o quê? Fazem que nós esqueçamos a nossa origem, o sentido de nossas vidas, a nossa vocação, o que somos chamados a ser, e esqueçamos do valor da pessoa humana. De nós o quê? Buscarmos substituir as pessoas por máquinas e esquecemos dessa dignidade da pessoa humana, que ela é insubstituível. Então nenhuma máquina pode te substituir, por mais habilidades que ela tenha. Por mais que futuramente queiram o quê? Deixar as pessoas cada vez mais fora de certas atividades, ocupações nobres e dignas, em busca de uma maior eficiência, e esqueçam que o próprio trabalho é o chamado do homem no cotidiano, que o homem é chamado a trabalhar. Desde o Éden o homem trabalhava. Ut operaretur, Deus criou o homem cuidava do jardim, né? E o homem, quando deixa o trabalho, né, deixa de ter essas ocupações em busca da melhora da sociedade, da melhora dele mesmo, ele cai em uma espiral de tédio, de angústia, de falta de sentido. Então essas questões, elas têm que ser debatidas. Por quê? Porque esses avanços tecnológicos são inevitáveis e nós vamos enfrentar essas dificuldades futuramente. E o homem não deve ser descartado por nenhum tipo de máquina, nenhum tipo de robô humanoide. Então, que nós busquemos compreender esse sentido. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Sou Vinícius Fila e até a próxima.